Gente que usa, que aposta, que confia. Gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente. Agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E hoje nós recebemos aqui o João Otávio. O João Otávio é da faxinaria Ao Quente, mas a gente fazia um bate-papo com o João fora do ar, e ele deu um giro de 360 graus no seu negócio também, né? Porque ele trabalhava no setor de alimentação, com a confecção das marmitas. Mas eu não vou contar essa história, eu vou deixar para o João contar pra gente. Bom dia, João. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, no Momento do Empreendedor. Conta pra gente essa história do Ao Quente, como surgiu esse nome e como você deu sequência ao Quente, porque o propósito do Ao Quente, esse nome tinha um objetivo. Explique pra gente. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, João. Bom dia. Iniciamos fabricando aquelas embalagens que fazia a marmita, né? Aquelas embalagens em alumínio. As populares quentinhas. As populares quentinhas. Ou Marmitex. Os Marmitex, né? E exatamente o nome vem do alumínio com quentinha. Então virava Ao Quente, né? Então a gente tinha a fábrica ali na rua Tiradentes e vendia aqui na região toda. Vocês fabricavam as quentinhas, as marmitex? O nosso não era uma revenda só, né? Você tinha a fabricação. Nosso objetivo inicial era a fabricação de produtos em alumínio, né? Então ficamos nessa atuada aí talvez uns 6, 8 meses. Aí a clientela foi pedindo mais coisas. Sim. Né? Foram pedindo, a gente foi ouvindo os clientes, eles foram pedindo mais coisas e a gente foi agregando descartáveis, tipo papel toalha, sacos de lixo. Sim. Os agregados. Os agregados, exatamente. Das embalagens, né? E a empresa foi tomando corpo, foi crescendo. Quando depois a gente percebeu que, como fabricante, a gente era muito pequeno, as dificuldades eram muito grandes, né? Então a gente não teria condições de continuar somente com aquilo lá. Com relação ao fornecedor da matéria-prima, é isso, João? Essa era a principal dificuldade? Essa é a principal dificuldade, porque o alumínio, ele é monopolizado, oligopolizado na distribuição. Então, na época, o principal fornecedor era do grupo do Antônio Hermílio, né? O grupo Votorantim. Então a gente tinha que ir a Ribeirão Preto comprar essas bobinas de alumínio, e eu produzia aqui, tinha um cara de Franca, um outro de uma outra cidade, 3 ou 4, e a gente tinha tanta dificuldade que a gente tinha que comprar lá na sexta-feira, e a gente ficava aguardando dar 4 horas, 4h30 para comprar, porque você dava o cheque e aí cairia só na segunda-feira, né? O banco fechou, né? Porque se desse 3h30, o Antônio Hermílio ia lá depositava teu cheque. Ele não dava moleza não, velho. Ainda bem que não tinha o Pix na época, né? Exato. Você fabricava e saía de porta em porta vendendo o produto, a Marmitex? Como era isso, João? Explica pra gente. Exatamente. A gente saía de porta em porta, então, inclusive, coincidentemente, aqui na rádio, encontrei um ex-cliente meu. É verdade. Né, que tinha uma rotisserie lá na Antônio Blanco, né? Isso, exatamente. E a gente a gente mapeava a cidade e ia de porta em porta. Onde tinha uma porta aberta, a gente oferecia, né, o produto. E foi muito bom, porque nós conhecemos bastante a cidade, conhecemos bastante o cliente. Sim. E aí a gente foi ouvindo as necessidades do cliente também, né, João? Que é o fundamental, né? A gente, empresário, só existe porque existe o cliente. Sem dúvida. Né? Ele é o nosso patrão, né? Quer dizer, então nós temos que atender às necessidades dele, né? E aí a gente vai ouvindo. E foi nessa audição que você começou a mudar a chave do seu negócio? Nós começamos... Não, na verdade, na audição foi mudando, obviamente, foi agregando produtos, né?
Aí, em um determinado momento, nós recebemos uma visita de uma empresa nos oferecendo para entrar no ramo de limpeza profissional, né? Que era um ramo que a gente não entendia, nunca tinha ouvido falar de limpeza profissional. Para mim, limpeza era um simples detergente lá, num sabão em pó. Uma simples faxina, Uma né? simples faxina. E aí, essa empresa nos levou a conhecer outros distribuidores de limpeza profissional e nós descobrimos vamos dizer, um mercado desconhecido? Totalmente desconhecido. Para mim, era totalmente desconhecido. E muito interessante, né? Então, às vezes a gente, sei lá, pega um ônibus, um avião, entra num supermercado, entra num restaurante, e a gente não sabe o quanto tem de vários tipos de pessoas, né? Que estão lá. Que atuam nos bastidores. Nos bastidores, né, desenvolvendo produtos, equipamentos, né? Produtos químicos e novidades, né? E a limpeza profissional é um deles, né? Quando nós iniciamos a limpeza profissional aqui em São Carlos, com a revenda de produtos e produção daqueles tapetes personalizados. Então você tinha a sua empresa e queria pôr a logomarca dele no tapete, a gente produzia lá. É capacho que chama aquilo? Semelhante ao capacho. Semelhante ao capacho, né? Mas é um tapete personalizado. É personalizado. Você põe o nome da empresa. Hoje você encontra muito em prédio, tem o nome do prédio, você entra e tal. Isso. E nós começamos a produzir isso aí também, junto, porque na limpeza profissional, uma das coisas da limpeza é você evitar a sujeira. Correto. Então esse tipo de tapete já diminui o simples caminhar da pessoa, já retém uma parte daquela sujeira que vai entrar dentro do prédio, né? E ele tem uma trama especial que ele segura a sujeira e agrega para dentro. Então ele não fica esparramando, ele não, vamos dizer, não satura fácil, né? E aí começamos com a limpeza profissional. Aí as pessoas... E abandonou a fábrica? Quando você estava nesse processo de transição, você abandonou a fábrica e focou na limpeza? É isso? Exatamente. Na verdade, a fábrica eu já tinha abandonado quando eu aumentei o comércio, porque a gente começou a perceber que, como fabricante, a gente era muito pequeno. Então, é muito difícil você sobreviver quando você não tem... tudo é contra, né? Tudo é difícil. Então, a gente teve... Aí, na distribuição, a gente já estava um pouco mais forte, né? A gente já tinha mais condições de trabalho. Então, a gente já automaticamente... Então, aí eu comecei a comprar essas... Porque eu tinha muito cliente de Marmitex. Aí eu comecei a comprar elas de uma empresa de Sorocaba. Saía então, mais em conta para você. Mais em conta, e depois também a concorrência aumentou muito, né? A cidade também começou a crescer um pouco mais, começou a vir gente de fora e ficou muito competitivo esse mercado, né? Hoje essas embalagens praticamente já nem existem mais, né? Que hoje são em isopor, então já foi mudando também. Então quem estava nessa de alumínio teve que mudar. Isso a gente está falando de anos 90, não é, João? Só para situar o nosso... o início foi... anos 90, né? Foi 90, exatamente. E as coisas foram mudando. Agora estão mudando com muita velocidade, muito mais do que, né? A gente tem que ficar muito esperto. Se esperar, né? Exatamente. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse mercado, porque eu percebo, a gente percebe aqui, né, do lado de fora, né, João, que, e eu acredito que essa foi a sua dificuldade no começo, as pessoas não tinham esse hábito de uma limpeza elaborada com profissionais, com maquinário, com produtos específicos. Como foi lá atrás o início? Teve que ter uma persistência muito grande, né? Veja bem, o pessoal está acostumado com vassoura, né? Acostumado com vassoura. Aí você traz um equipamento, o mais simples deles é o mop, né? Hoje o pessoal já conhece bem, né? Já fala com com facilidade. Mas vamos dizer, uma vassoura na época, vou pegar de valores de hoje, uma vassoura hoje é uns R$15 aí, e um mop é R$100. Como é que você vai explicar para uma pessoa que ela vai pagar R$100 e não 15, né? Então você tem que entender, né? Você tem que entender e mostrar para a pessoa que, na verdade, o 100 é mais barato do que o 15.
Estudar o produto. Né? Exatamente. E mostrar para ele que a facilidade que você vai ter com aquele equipamento vai te sobrar tempo para você fazer outras coisas. E muita coisa também foi mudando, porque também as pessoas, assim, vamos dizer, estão começando a ter bastante dificuldade de ter uma mão de obra dentro da sua casa, por exemplo, né? Então a pessoa às vezes tem uma casa grande ou mesmo uma casa pequena, trabalha o dia inteiro, então ela tem que estar com a vida facilitada. Sim. Porque senão ela vai chega em casa, vai ficar limpando a casa, depois dorme, vai trabalhar e fica nessa toada. Então, a gente demonstrando isso para as pessoas, elas começaram a usar novos equipamentos e foram abrindo a cabeça, né? Então foram abrindo a cabeça. E começaram também a raciocinar em cima da limpeza, né? Ao mesmo tempo, a pessoa fazia uma obra e aí o pedreiro é que limpava a obra. Só que o pedreiro é bom para pôr piso, para pôr tijolo, né? Trabalhar com serviço pesado, né? Exatamente. Com aquele serviço minucioso que é a limpeza. A limpeza, né? De obra. E aí também tem que entender o produto. Senão você pega lá, você põe uma sala lá, você gasta 30, 20, 40 mil reais de piso e com o produto você estraga todo aquele trabalho que foi feito. Então você tem que limpar sem estragar. É aquele negócio, né? Cuidar do paciente sem matar ele, né? Então, e aí a gente começou também a prestar serviço nessa área de limpeza profissional, que é uma limpeza especial. Então, restauração de mármore, restauração de granito, repolimento de porcelanato. Tudo isso a gente criou uma equipe. Sim. Durante uns 20 anos a gente trabalhou, limpamos mais de 800 obras aqui em São Carlos. 800 obras? Isso. Prédios, casas. Teve também o lançamento de muitos condomínios que não tinha em São Carlos, né? Então o mercado ficou... A cidade cresceu bem, cresceu. Né? Mas esse também a gente... hoje a gente não presta mais esse serviço, mas passa a tecnologia, passa o know-how. Então, se um prestador de serviço quer se inteirar, a gente vai, ensina, explica, tá? Né? Tira as dúvidas, orienta, né? Profissionaliza ele, dá um pontapé inicial para a profissionalização dele. A pessoa na casa dela mesma, se ela quer fazer por ela mesma, então ela vai lá na loja, as meninas dão toda a orientação, tanto para ela fazer uma limpeza do pós-obra dela, como do dia a dia. Do piso do quintal. Do piso do quintal. Chove, cai aquela terra, aquilo fica impregnado no piso. Aquilo é terrível, né, João? Tem solução para isso? Olha, tem solução. A gente tem a gente tem uma filosofia marreta nunca mais, tá? Então não precisa trocar o piso, não. Você vai lá na Alquente e a gente encontra um produto e um equipamento para você repaginar o seu piso. Pois é, revitalizar, né? O piso. Pois é. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou comprar um equipamento. Pode comprar, mas se não quiser a gente aluga também. É mais em conta, né? E essa é uma boa sacada, não é, João? Porque muita gente, até em função daquilo que você falou agora há pouco, gosta de fazer o seu serviço em casa. Até gosta. Exatamente. Mas não tem o equipamento apropriado para isso, não é? Exatamente. E equipamento também tem diferenças, né? Você fala assim, a pessoa tem assim, aspirador, né? Para ela, aspirador normalmente a pessoa entra na loja assim e fala assim, quantos watts tem o seu aspirador? Né? Então a gente não pergunta, mas a gente poderia perguntar assim, você quer o que? Gastar força, né? Luz, ou você quer aspirar? Porque os watts não tem nada a ver com a potência, ou com o vácuo, ou com a capacidade de absorção desse equipamento, entendeu? Então muitas coisas implicam, vamos dizer, num simples aspirador. Por que um é mais caro que o outro? Por que um é melhor que o outro? Então, às vezes, você tem um sistema de vedação melhor no aspirador, com a mesma potência ele puxa muito mais, ele produz muito mais. Então, esses detalhes é que vai diferenciando um profissional de um não profissional. E quando você chega nas nossas lojas, as meninas estão preparadas para orientar o cliente e o cliente tomar aquela decisão que ele precisa. Aí ele chega lá e aí ele vai... e outra coisa, você não precisa ter as coisas. A gente aqui no Brasil às vezes tem muito essa de ter, né? Isso, exato. Posse, né? A posse. Não, a gente usa,
né? Hoje é mais fácil você viajar e alugar um carro, não é? Sim. Então, tá mudando. Mas tá mudando muito essa ideia, não é, João? Até as pessoas mais jovens têm muito mais essa ideia do que como é que o pessoal fala? Uns dinossauros como eu, né? E eu que já tô mudança de comportamento, né? Aos 18 anos, por exemplo. Né? Não, e eu que já tô passando de dinossauro também, eu preciso ouvir muito, eu adoro conversar, inclusive lá na empresa a gente tem vários estagiários, é uma política nossa sempre colocar estagiários, né? A gente também sempre dá uma renovada, assim, muito legal, é uma coisa muito interessante. Eu acho assim, todas essas, vamos dizer, essas diferenças são muito produtivas, né? Porque senão a empresa vai envelhecendo, a pessoa vai envelhecendo, né? Então, é óbvio que o meu pensamento é de quem tem 40 anos é outro, tem 20 é outro, e as coisas vão. E às vezes a gente tem que ver, tem coisas muito boas vindo, né? E a gente tem que observar isso. João, você toca num aspecto muito importante, né? Que é a qualificação da pessoa. Porque você trabalha no mercado que, se de repente você vende um produto e esse produto dá errado na limpeza de um piso, na limpeza de um porcelanato, esse cliente vai ficar aborrecido com você, exatamente, com a sua empresa. Por isso que a qualificação é fundamental, João. Exatamente. A expectativa da pessoa quando ela vai em alguma empresa, algum hospital, alguma clínica, ela vai tirar sangue, ela vai fazer um exame, ela vai numa farmácia comprar, ela vai numa padaria, a expectativa é que ela vai ser atendida por uma pessoa que entende do assunto. Para a pessoa entender, não é baixar o santo, né? A pessoa tem que se qualificar, ela tem que procurar informações, fazer cursos, a empresa tem que estar sempre ativando esse tipo de situação. Que dessa forma, porque aquele vendedor que fala assim, o cara conta a melhor piada do dia, sorridente e tal. Essa é uma condição até talvez necessária, mas não suficiente, entendeu? Porque o cliente não está lá para ouvir piada, ele está lá para resolver o problema dele. Para ele resolver o problema dele, a primeira coisa que prático, direto, objetivo. A primeira coisa que o vendedor tem que saber é qual é o problema do cliente, não do vendedor. Isso mesmo. Para daí ele como ele estudou, aí ele pega na cesta dele, a minha solução para o seu problema vai ser esse. Então essa é a expectativa. Então, hoje se fala muito essa coisa de emprego, não sei o que e tal. Tem que se falar muito em qualificar mesmo, em qualquer dos sentidos, né? Ô João, eu tenho a visão de que nada tem um caminho único, né? Tudo você... Depende, né, do seu interno, do seu interior, da sua formação familiar, né, das interações que você teve no teu meio educacional. Eu acho que tudo isso é uma cesta de coisas. Muita gente fala, né, e prega com sabedoria e com sucesso, né, a tradição, né, se mantém no mesmo negócio, no mesmo ramo de negócio há muitas décadas. Você em 3 décadas, né, talvez pouco menos, pouco mais que isso, modificou o seu negócio por 3 vezes. Como é que foi isso internamente para você, para sua família? Sobrevivência, né? Questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Às vezes é o seguinte, eu acredito muito, né, numa coisa superior, tá? É uma questão pessoal. Sim. Tá? Mas às vezes a porta tá muito difícil de abrir, né? Ela tá muito, ou abre rangendo, né? Assim, com dificuldade. Com dificuldade, né? Então é um momento de você repensar, não é jogar fora o que você fez, né? A gente não jogou fora nada. Tá? Toda a sua experiência foi acumulada ao longo dos anos de atuação, nós fomos mudando, nós fomos nos reorganizando e vamos continuar sendo assim, porque a dificuldade ainda é imensa. A empresa tem 26 anos, mas veja bem, olha o tanto de coisas que nós já passamos. Recentemente passamos aí por uma pandemia, né? Onde o empresário, a sociedade aí, sei lá, tinha pouca importância, na verdade, né? Porque é como se todo mundo assim pudesse tomar certas atitudes e não é essa a realidade, né? A realidade é que todo mundo vive do seu ganho de hoje, né? Quer dizer, a gente
às vezes até consegue acumular alguma coisinha por quanto tempo? Por 2 meses, por 3 meses? Mais que isso não existem, né? As empresas falam, eu estou com um acumulado de 2 anos, não preciso mais nada, não existe. Então, a sua pergunta é muito interessante nesse sentido, porque assim, a gente acumula as coisas, né? Às vezes a gente desiste, né? Porque realmente a gente vê que a gente é mais fraco do que a força que está contra a gente, né? Então aí a gente vai mudando o ramo, né? Estou falando em termos empresariais, claro, né? Então a gente vai, mas as guinadas não são, às vezes não tem o tal do pulo do gato, demora acho que 10 anos, né? Entendeu? Quer dizer, então você vai dando guinadas, pequenas guinadas. Quando você vai observar a tua empresa daqui 5 anos, você olha para trás, para 5 anos, se você tivesse escrito ou desenhado ou filmado, aí você fala, nossa senhora, era isso que outra, né? Aí você mudou, sem querer você mudou. Então a pessoa que te vê 10 anos depois ou 20 anos depois, ela identifica isso aí. Mas eu acho importante, já que a gente está falando de empresas aqui, né? O objetivo é esse, é que a pessoa tá escutando sempre. Eu acho que ela tem que estar escutando. Aí ela decide se ela vai ou não. E aberta para o novo também, assim como você esteve, né, João? Aberto para o novo, para as oportunidades que surgiram na sua carreira de empreendedor, né? Exatamente. O que a gente não pode também é entrar naquela coisa da moda, né? Porque moda é uma coisa que de repente você dá uma guinada, ou então você acordar e achar que não deu nada certo para você. Porque normalmente a gente já acorda com um não, né? Verdade. Então a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que respirar um pouquinho, dar umas 3 respiradas, aí toma uma atitude, tá? Porque também a moda atrapalha muito, né? Há uma forçação de barra, por exemplo, aparece alguma coisa na novela, a pessoa vem de manhã, quer que tenha na tua loja. Aí você fica o quê? À mercê de uma situação do modismo, né? Do modismo. Daqui uma semana aquele modismo saiu. Então você tem que ter consistência, né? Tem que ter peso, estrutura. Pé no chão. Pé no chão, mas sempre aberto. É muito bom abrir, ouvir as pessoas, ver as coisas, entendeu? É muito bom. E o que tem na faxinaria Al Quente? Explique para os nossos ouvintes. Na parte de limpeza, nós temos todas as soluções para casas e para empresas. Sim, soluções práticas, né? Soluções práticas, por exemplo, a pessoa tem um piso com muita cera, como remover, como fazer. Pedreiro derrubou aquele cimento no piso. Exatamente. Uma mancha que aparece, nós temos produtos especiais para cada tipo de mancha. Bom, na parte de limpeza, eu diria que uns 95% a gente atende as pessoas. Aí nós temos na parte de limpeza muitos equipamentos, ferramentas muito interessantes, coisas de pouco investimento e de muito investimento, quer dizer, para que a pessoa possa lá conhecer uma série de coisas que talvez ela não conheça, que possa facilitar a vida dela. Aí, agregado a isso, a gente tem também uma linha de tapetes, porque como a gente trabalha com essa área, então a linha de tapetes, escadas, aromatizantes, enfim, é tanta coisa lá. A gente está mudando o programa lá agora, deu mais de 3 mil e poucos itens. Então é muita coisa. E a gente tem uma clientela muito gostosa, muito boa, sabe, muito agradável. As pessoas chegam, a gente gosta muito, né? Graças a Deus elas continuam indo lá na loja e sempre com um astral muito bom. E isso também ajuda muito, né? Motiva, né? Motiva, né? Então a gente procura deixar a loja também bem, assim, vamos dizer, light, assim, bem, né? Aconchegante, né? Legal. Ok? Ô, João, você tem 2 endereços, né? Isso. Na 7 de setembro, ali perto do Parquinho da Vila Neri, um endereço que já se tornou tradicional, faz um bom tempo que você está por lá, né? Uma loja ampla, moderna, e também aqui pertinho da gente, na Francisco Pereira Lopes, né? Exatamente. Nós atendemos, tem na 7 de setembro, na esquina do Parquinho, ali, a Unimed agora fez aquele outro hospital ali, né? Então, isso. É bem ali. Bem movimentado por lá agora, né? E aqui na Marginal,
que seria vamos dizer, do shopping para a USP. Do lado direito tem um conjunto de lojas, uma delas é a nossa. Logo depois da Curva do Joinha, da famosa Curva do Joinha. A Curva do Joinha, em frente ao passeio São Carlos, isso, né? exatamente. Quer dizer, na via de cá. Atendemos pelo WhatsApp, atendemos pelo telefone. Você tem o número aí, João? De bate-pronto? Não. Ou a gente busca nas redes sociais? Al Quente, AL Quente com K. Né? Exatamente. Faxinaria. ALKENT. N de navio, T de tatu. Ou dá um Google aí que aparece todas as informações. Exatamente. Né? Mas você me pegou agora de jeito. Então, tem o telefone fixo. 3413-3800. Lá nós temos também uma equipe de televendas que atende a pessoa física ou pessoa jurídica, tirando dúvidas, fazendo pedido, enfim. A pessoa fez uma obra em casa, precisa dar aquela limpeza, aquele trato no visual da casa. Vocês trabalham com isso também, né? A gente não presta o serviço, mas a gente tem o equipamento. Tem o equipamento e tem pessoas que a gente indica lá de prestadores de serviço. Então ela no 3413-3800 ela entra em contato com a empresa e aí a gente vai ali direcionar qual que era a melhor necessidade para ela. 3413-3800. E aí tem Instagram, tem Facebook, todas as redes sociais. Inclusive é interessante porque tem muita coisa lá de informação mesmo, que às vezes a própria pessoa, né? É óbvio que a gente gostaria que comprasse na nossa loja, mas de qualquer forma a informação está disponível para todo mundo. Sim. João, obrigado por dividir essa história com a gente. Parabéns, sucesso para você, sucesso para a Faxinaria Al Quente, viu? Eu que agradeço a vocês, um prazer estar aqui. Legal. Bom dia, Ney. Bom final de semana pra você. Até segunda, Fabinho. Bom dia, Liminha. Na sequência, Fernandinha com Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta na segunda-feira, 7h20.